Olá, tudo bem? Eu vou fazer uma resenha desse artigo aqui, artigo esse muito interessante, muito bacana, principalmente para aqueles profissionais que estão lá na ponta da lança, prescrevendo treino na sala de musculação, atuando como personal trainer, atuando em condomínios, atuando em clubes. Esse trabalho ele faz alguns apontamentos, apresenta alguns direcionamentos para aplicação prática do treinamento, é muito legal. Ele foi publicado numa revista internacional muito importante da nossa área e tem como título Aplicações da dose-resposta para o desenvolvimento da força muscular. É uma revisão com meta-análise da eficiência e confiabilidade dos desenhos das organizações para a prescrição do treinamento de força. Na introdução, os autores, eles foram bastante felizes, né? Eles fizeram aí um apanhado sobre contínuo de treinamento de força, contínuo do desenvolvimento da força muscular, e eles fizeram também uma associação com status de treinamento. Sujeitos destreinados, sujeitos treinados e sujeitos atletas. Os atletas aqui a gente pode considerar as pessoas com experiência em musculação, não necessariamente o atleta de musculação. Portanto, o objetivo central do trabalho foi discutir esses achados, né? Esses vários estudos envolvendo o desenvolvimento da força muscular. E, sobretudo, fazer uma discussão com a aplicação prática desses achados. Como vocês viram, o trabalho ele envolve uma meta-análise. Então, eu vou fazer uma breve explanação do que seria uma meta-análise para a gente aproveitar melhor o conteúdo desse trabalho e entender melhor também os resultados desse estudo. Então, a meta-análise, de forma simplista, ela é uma análise estatística desenvolvida para integrar dois ou mais estudos independentes sobre uma mesma questão. Então, eu pego vários estudos, dois ou mais sobre um mesmo assunto, e comparo esses trabalhos. Para verificar qual tem mais relevância, qual tem menos relevância, qual tem mais efeito, qual tem menos efeito, se faz o uso de uma outra análise estatística, que a gente chama de tamanho do efeito. Esse tamanho do efeito, como o próprio nome já diz, ele mede o efeito de determinadas intervenções. E aí eu consigo verificar em diferentes estudos qual tem um maior efeito, qual intervenção foi mais eficiente ou menos eficiente para uma determinada análise. Então, a meta-análise é uma forma objetiva de avaliação de magnitude do efeito para um determinado tratamento ou intervenção, como eu acabei de mencionar para você agora. Bom, os autores, dentro dos resultados, eles apontam duas metas análises que foram examinadas, né? E confirmaram a existência da teoria de um contínuo para o desenvolvimento do treinamento de força, né? Contínuo para o desenvolvimento do treinamento de força. Esses achados eles foram determinados usando dados de aproximadamente 200 estudos que identificaram realmente uma relação de dose-resposta para o contínuo. E essa dose-resposta ela estava relacionada diretamente com intensidade do treinamento, frequência e volume do treinamento, o que resultava no aumento de força para sujeitos destreinados, treinados e os atletas. Então, de fato, de acordo com os dados desse trabalho, existe sim uma relação de dose-resposta, um contínuo para o desenvolvimento da força muscular, e isso depende do status de treinamento do sujeito, destreinados, treinados ou atletas. Então, desse trabalho, eu vou discutir com você agora 4 gráficos.
e numa outra oportunidade a gente discute o trabalho, o restante dos resultados do trabalho. Se você quiser ter acesso ao trabalho na íntegra, é só entrar na plataforma Direto ao Ponto, que você vai ter acesso a esse e outros conteúdos na íntegra. Bom, um dos gráficos, uma das figuras presentes no trabalho que a gente vai discutir é essa que está na tela aí para você. Então, essa tabela aqui, essa figura, na verdade, ela tem no seu eixo Y o tamanho do efeito para ganhos de força e a intensidade do trabalho que foi desenvolvido. Então, quanto mais próximo de zero, menor é o tamanho do efeito. Quanto mais distante de zero, maior é o tamanho do efeito. Maiores foram os ganhos obtidos. Então, se eu pegar aqui, ó, o sujeito destreinado, eu vejo aqui, analisando essa linha, que quando ele trabalha com cargas de 60% da carga máxima dinâmica, de 1 RM, é onde ele obtém os maiores ganhos de força. Já os sujeitos treinados, os maiores ganhos estão quando eles treinam com cargas de 80%. Já as pessoas ainda mais treinadas, né, os mais experientes, os maiores ganhos estão com cargas de 85% da carga máxima dinâmica ou de 1 RM. Então, a gente percebe aí a existência clara de um contínuo. Então, quando o sujeito é destreinado, para ele ter avanço de força muscular, cargas baixas já são suficientes. Então, a gente percebe aqui que cargas de 40% a 60% já são suficientes para desenvolver a força muscular em sujeitos destreinados. Quando a gente pensa lá no sujeito já treinado, a gente precisa de cargas que variam de 70% a 80%. E as pessoas ainda mais treinadas precisam de cargas que variam aí, ó, de 70% a 85%. Obviamente, os melhores ganhos estão a 60%, 80% e 85% da carga máxima dinâmica. Essa figura 2, ela apresenta o aumento de força relacionado à frequência de dias na semana que um determinado grupo muscular é treinado. Tá? Então, a gente verifica aqui, ó, sujeitos destreinados. Se ele treinar um determinado grupo muscular pelo menos uma vez na semana, ele vai ter já um desenvolvimento de força. Mas os maiores ganhos de força estão associados a treinar um determinado grupo muscular 3 vezes na semana, isso para sujeitos destreinados. Por isso que nas recomendações de programas de treinamento para alunos iniciantes, a sugestão é que o aluno iniciante tenha um programa de treinamento só, que a gente chama de programa A, onde ele vai treinar todos os principais grupos musculares. E aí esse programa A vai acontecer 2 ou 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta. Por quê? Porque se ele treinar com essa frequência de 2 a 3 vezes na semana, ó, é onde se tem os melhores ganhos de força muscular. Já quando a gente analisa lá o sujeito treinado, os melhores ganhos de força dele estão associados a um treino de 2 vezes na semana, ou seja, você estimular o mesmo grupo muscular pelo menos 2 vezes na semana. Já sujeitos mais treinados, eles têm ganhos de força treinando 2 a 3 vezes na semana cada grupo muscular. Ok? Então a gente percebe também aqui um outro resultado interessante, né? Que quanto menos treinado é o sujeito, maior é o tamanho do efeito.
quanto mais treinado é o sujeito, menor é o tamanho do efeito. Então, quando a gente fala de prescrição de treinamento, quando a gente vai treinar o sujeito iniciante, é muito fácil fazer ele melhorar, né? Agora, o difícil é organizar o treino para o atleta que é treinado, para o sujeito que é treinado, porque naturalmente se espera um avanço de ganho, né? Uma melhora de performance menor, por conta que ele já está muito treinado. Então, treinar um sujeito treinado, a gente tem bastante dificuldade. Por isso que é muito importante ajustar de forma bastante precisa os componentes da carga de treino, fazer uma boa periodização para a gente conseguir fazer com que esse aluno também consiga ter ganhos. Na figura 3, o que nós temos aqui? Quantas séries, né, por músculo se sugere treinar, né? Então, a gente está falando de um componente que representa volume de treinamento. Aí eu vou aqui analisar os sujeitos destreinados. Então, os maiores ganhos de força estão associados a 4 a 3 séries por grupo muscular. 4 a 3 séries por grupo muscular. Se eu fizer uma série só, eu tenho uma melhora de força. Se eu fizer 3 a 4, é onde eu tenho os maiores ganhos. E se eu fizer 5, 6 séries, eu não tenho ganho adicional. Sujeitos treinados. Os maiores ganhos de série, de força estão associados a 5 a 6 séries por grupo muscular. Ó. E os sujeitos ainda mais treinados têm um ganho de força associados a aproximadamente 8 séries por grupo muscular. Ok? Então, aqui eu tenho um direcionamento também que me ajuda na hora de organizar as minhas sessões de treinamento. Então, se eu for parar para pensar aqui novamente, o sujeito destreinado, se eu fizer um exercício para os principais grupos musculares e ele fizer 3 séries de cada exercício, eu já vou ter um programa muito eficiente para esse aluno iniciante. Além disso, se ele fizer uma única série de cada um desses exercícios que eu escolhi, ele também já vai ter ganhos de força. E aí, novamente, a gente entra no conceito do contínuo do treinamento de força. Então, eu não tenho obrigatoriedade de começar lá com 4 séries, 3 séries. Eu posso fazer, num determinado momento, uma única série de cada exercício, progredir para 2, progredir para 3 e chegar em 4 séries. Então, eu preciso entender que dentro do treinamento de força, eu preciso ter bem claro como eu vou progredir com as cargas. Como que vai ser essa progressão de carga? Então, existem várias formas de se ter essa progressão. Aumentar o número de série é uma delas e é uma forma muito eficiente. Bom, nessa última imagem aqui, o autor ele discute aqui uma relação de dose-resposta, né, uma progressão, né, um contínuo de progressão para dose-resposta. E aí ele sugere aqui algumas outras classificações: destreinados, o recreacional, o aluno recreacional, o treinado, o avançado, subelite e elite. Então, o que ele sugere aqui? Ó? Que para você ter ganhos de força, os sujeitos destreinados, 3 séries seria onde eles iam ter os melhores ganhos de força. Agora, as pessoas que já treinam de forma recreacional, os melhores ganhos de força está aqui, ó, em torno de 5 séries. Os treinados, em torno de 6 séries.
Os avançados, em torno de 8 a 10 séries. Subelite, em torno de 11 a 12 séries. E os atletas de elite, né, os avançados, em torno de 18 séries. Então, a gente tem um contínuo, né, uma progressão continuada aí da carga de treinamento, só que lembrando que são séries por grupo muscular. Então, se eu tenho aqui 6 séries, eu posso dividir aí em 2 exercícios com 3 séries cada e assim por diante, tá? Então, entendam que esse gráfico ele se baseia em séries por grupo muscular, e aí cabe a nós escolher os exercícios para trabalhar determinados grupos musculares e aplicar esse conhecimento aqui. Aplicações práticas, o que a gente encontra aqui de aplicação prática? Atualmente, a dose-resposta, o estabelecimento de dose-resposta do ponto no qual se tem um aumento marginal da força é muito importante. Entender, né, como isso pode ser maximizado também é muito importante. Isso deveria ser o primeiro objetivo para todos os profissionais para determinar o ponto no qual se dá seguido. Bom, então o que nós temos aí de aplicação prática? Né? O que os autores colocam? Quais são as sugestões, né? Os apontamentos dos autores? Atualmente, os dados de dose e resposta estabelecem um ponto no qual a força muscular pode ser maximizada. Ou seja, o volume, a intensidade e a frequência sugerida para aqueles status de treinamento. Isso deveria ser o primeiro objetivo de todos os profissionais para determinar o ponto no qual se dá a maximização e o progresso para sujeitos atletas ou não atletas. Então, de acordo com os autores, essa deveria ser o ponto primário para os profissionais que trabalham com essa forma de prescrição de treinamento, para os profissionais que trabalham com a prática de treinamento de força. Bom, os procedimentos de meta-análise, eles são científicos, rigorosos, objetivos, sintetizam quantificavelmente dados, tratamentos e resultados da eficiência desses tratamentos. Confiando em tais evidências científicas, combinando com a sua experiência profissional e competência, a prescrição do treinamento pode ser mais eficiente e confiável. Ou seja, quando você tem experiência profissional e você consegue alinhar com os resultados científicos, você tem uma prescrição muito mais objetiva, segura e eficiente. Portanto, a sua prescrição de treinamento ela tem que ficar alinhada, caminhando ao lado da ciência. Só assim você vai garantir resultados que são sustentados, seguros e eficientes. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Numa próxima oportunidade, eu vou terminar esse artigo
junto com você. E se você tiver interesse de ter o artigo na íntegra, é só entrar na plataforma e baixar esse conteúdo para você. Um grande abraço e até breve.